Boa noite, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que acompanham mais uma vez a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo, com o hino de louvor a Deus, na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Mais uma vez a você que acompanha a Rádio Biguaçu FM, iniciando agora o programa Conhecendo o Espiritismo, que vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando o comando entre o Grupo Espírita A Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. E o programa de hoje é dirigido pelo Grupo Espírita A Caminho da Luz, apresentado por mim, Darlan, pelo Odi, e na mesa de som, o J. Santos. E no programa de hoje, abordaremos um tema do Evangelho, segundo o Espiritismo: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos aqui trazer algumas lições baseadas em livros espíritas, que nos mostrarão um caminho ou alguns caminhos para que a gente consiga levar a nossa vida de forma pacífica, de forma harmônica, que a gente possa colher bons frutos das nossas atitudes, pensamentos, palavras. E para iniciar, nosso irmão Odi vai fazer uma leitura chamada Não responsabilizar o outro pela nossa dor. E como é comum fugirmos da responsabilidade, então vamos trazer aqui algumas lições
baseadas no livro 7 Caminhos para o Alto Amor. Ao sentir raiva, inveja, aversão, irritação, desprezo e outras emoções com relação a alguém, esses sentimentos o levarão a comportamentos de cobrança, de julgamento, de indiferença, de manipulação, impulsividade e esforço para convencer os outros de que você está certo, gerando vários conflitos na convivência. Por trás desse conjunto de sentimentos e condutas está, como pano de fundo, a inadequação com a qual você lida com o amor dos outros a seu respeito. Quaisquer episódios dessa ordem são sintomas evidentes de que você precisa se conectar com o seu potencial crescimento, resgatando e acolhendo sua natureza íntima. A falta de aval a si mesmo é indicador do baixo nível de autorrespeito e da relação pobre que você tem com seu patrimônio de aquisições espirituais. Quanto mais você responsabiliza os outros pelas dores emocionais que oferem, menos amor a si você dedica. Melhore seu nível de auto-amor e todas essas emoções e condutas tomarão outra dimensão, pois será capaz de transformar sua raiva em criatividade para desenvolver a serenidade diante dos desafios. A inveja em força para buscar seu sucesso, acionando mais sua inteligência. A irritação em pistas para reconhecer seus limites e atender suas necessidades. A mágoa em oportunidade para rever expectativas e ilusões. O medo em busca de maior preparo e atenção para enfrentar algo que precisa ser superado. E assim, deve procurar agir em todas as demais emoções. Não é o outro que o pressiona, é o que você aceita na relação com o outro que o afasta de si. Reclamar do karma, dos pais que não o educaram, do obsessor, da condição política e social do país é muito fácil. Difícil é assumir que você responde por cada escolha e por cada ato da sua vida. Você pode estar sofrendo em um relacionamento sem nenhuma necessidade e sem nenhum objetivo, simplesmente por ser uma escolha sua. Nem sempre vai precisar terminar um relacionamento, mandar um filho sair de casa, romper com seu chefe ou encerrar um compromisso qualquer. Basta não ignorar os apelos íntimos de uma sobrevivência digna e saudável. Não aceitar atitudes que prejudiquem seu equilíbrio emocional e psíquico, e preservar e dar espaço para a sua individualidade. Lembre-se, quanto mais você responsabiliza os outros pelas dores emocionais que o aprisionam, menos amor você se dedica.
7 minutos com Emmanuel. Episódio 58. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comentário da Revista Reformador, de setembro de 1971, página 195. E do livro Segue-me, capítulo intitulado Elogios e Críticas. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comenta o benfeitor. Se o sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que, desde muito, estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte, a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogios para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que nos clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente e tão somente de Deus. Explorando novamente o versículo 17 do primeiro capítulo da carta de Tiago, o benfeitor nos convida a fitar a natureza em sua prodigiosa capacidade de serviço como reflexo da bondade divina que serve no anonimato, sem aguardar elogio, aprovação ou recompensa. O sol, a terra, a semente, a fonte, a árvore e o solo produzem de modo incessante e permanente, sem aguardar aplausos e sem depender da aprovação dos homens para o desempenho da função que lhes cabe na criação. A bênção que nos reconforta, a luz que nos clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente tão somente de Deus. Assim, depender do elogio para o desempenho do dever ou deixar de aproveitar com resignação a advertência que a crítica nos traga, paralisando os esforços no bem, será sempre transferir para os homens a fidelidade
que devemos somente a Deus, nosso Pai. Como nos ensinou o Mestre, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejem estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu Pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as farsas destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu Pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Eu sou Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu. Dai-me tua força, dai-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Eu sou Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu. Dai-me tua força, dai-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar. Das tuas flores com carinho cuidar. Sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar. Das tuas flores com carinho cuidar. Sementes boas vou plantar.
minha própria vida. Abrir mão de todas as possibilidades por uma possível paz é o caminho que muitos seguem de forma consciente ou não. Mas ao invés de se mostrar uma solução, transforma-se num longo caminho de dor e sofrimento. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz, de Biguaçu. Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade. www.radiofraternidade.com.br. Você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, apresentamos o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos, neste bloco, falar sobre a necessidade da vida social. Disse um antigo pensador que o homem é um animal social, querendo explicar com isso que ele foi criado para viver em conjunto, conviver com seus semelhantes. A sociabilidade é instintiva, portanto, obedece a uma necessidade da lei do progresso que rege a humanidade. Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, mas perfectíveis. E para atingirmos a perfeição, e que todos estamos destinados, precisamos uns dos outros, pois não haveria como nos desenvolver, nos lapidar, tanto as faculdades intelectuais quanto morais, se não fosse o convívio social, essa troca constante de experiências, de afeições, de conhecimentos. Sem tudo isso, não teríamos como evoluir. E o nosso destino seria então o embrutecimento, o enfraquecimento. Então, o fim supremo da nossa sociedade é promover o bem-estar, a felicidade de todos que compõem essa comunidade. Para que isso seja alcançado, existe a necessidade de que cada um de nós observe essa lei, essas regras morais, e que cumpramos isso, deixando de lado tudo aquilo que possa destruí-la. Ou seja, a boa ordem da sociedade depende das virtudes humanas, das virtudes de cada um de nós. E à medida que vamos nos esclarecendo, à medida que cada um vai tomando consciência dos seus deveres, das suas responsabilidades, para com todos, seja através do amor ao trabalho, do senso de responsabilidade, das consequências dos seus atos, percebendo a necessidade do autocontrole, do controle emocional, seja um ambiente familiar, um ambiente social em geral. Vamos nos tornando então parte desta grande comunidade, pondo em prática a cortesia, o desprendimento, mostrando a nossa generosidade, a nossa lealdade, tolerância
as diferenças, tolerância aos nossos próprios erros, às nossas próprias falhas, e o espírito de convivência em público, saber trabalhar em equipe, cumprindo então essas regras, essas dificuldades e atritos, esses conflitos vão se tornando cada vez menores. E a nossa sociedade vai ficando mais estável, encontrando então a harmonia que deve reinar para que atinjamos a nossa felicidade. Diante disso, para que a sociedade então funcione e possa corresponder a esse objetivo maior, que é o nosso destino, devemos também ter disciplina, que podemos chamar de seguir a autoridade. No ambiente familiar, os filhos devem respeitar os pais. Na sociedade civil, não é diferente. Os indivíduos, os grupos, precisam respeitar as leis, as normas definidas pelos governos e assim por diante. Desse modo, as nações também devem se respeitar, fazendo o possível pela concórdia entre os povos, atingindo a prosperidade universal. E aí nós entendemos que tudo no universo está encadeado. A vida social é uma necessidade geral e que não adianta nos isolarmos. Devemos não resistir a isso. Trabalhar, trabalhar e trabalhar, buscando nos conhecer, buscando lapidar aqueles nossos empecilhos, aqueles nossos defeitos que mais atrapalham o nosso desenvolvimento. E a doutrina espírita é o que nos faz entender esse egoísmo que quase sempre nos domina, visto que não agradaremos a Deus deixando-nos levar por esse egoísmo. E aí vamos entendendo então a necessidade de convivência, que através dela serão reveladas as nossas reais causas das dificuldades, dores e sofrimentos, estando claro em nossas mãos vencer esses obstáculos, vencer essas limitações, para que a gente então consiga dias melhores e a tão sonhada felicidade. Se todos perdoassem. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral,
suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições. Com o respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem, com o esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante, a fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra. E então, o reino de Deus fugirá em nós e junto de nós para sempre. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Foi num caminho deserto que ele encontrou Jesus, e percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração, e Ananias num abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes do além, que falam de alegrias no céu. E a paz é o fruto do amor e do bem. Foi num caminho deserto que ele encontrou Jesus, e percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração, e Ananias num abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes do além, que falam de alegrias no céu. E a paz
fruto do amor e do bem. Você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos agora com a leitura de uma mensagem de Bezerra de Menezes, O Valor do Minuto. Cada minuto da nossa vida é um instante precioso demais para ser desprezado. É um diálogo que se prolonga desnecessariamente. Talvez é um pensamento vago que se perde no tempo. É o banho que avança além do razoável. Talvez seja a queixa desnecessária ou a reclamação indevida, a discussão que poderia ser evitada, as lembranças amargas que insistimos em cultivar, as mágoas que não desistimos de recordar, a crítica maldosa que fazemos questão de patentear, a maledicência que poderíamos evitar, o tempo excessivamente gasto na compra de coisas supérfluas. Quase ninguém valoriza o minuto e assim vamos perdendo inutilmente, de minuto a minuto, pelo menos 1 hora por dia. No mês, são 30 horas perdidas. No ano, temos desprezado 360 horas sem nenhum aproveitamento para nós. Quem vive em média 70 anos perderá 25.200 horas, que equivalem a 1.050 dias, quase 3 anos da sua existência. E continua Bezerra de Menezes: é curioso constatar, meus filhos, que muitos espíritos chegam deste lado da vida em precárias condições espirituais porque não aproveitaram a oportunidade da reencarnação. E geralmente, quase todos reclamam que não tiveram tempo suficiente para realizar aquilo que deveriam fazer em favor da própria felicidade.
tiver vontade firme, tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo, tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Para você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos agora ao nosso terceiro e último bloco, o segredo das pessoas felizes. Pesquisas realizadas em vários países do mundo chegaram à conclusão de que as pessoas felizes possuem 4 atributos básicos: a boa autoestima, o senso de controle, o otimismo e a sociabilidade. Ao ouvir essa pequena lista, talvez você tenha concluído que não é bom em pelo menos algum desses pontos. E se não estamos bem no que diz respeito a tais atributos, não é o caso de nos aprimorarmos apresentando como melhorar? Ou estamos desistindo de ser feliz? Cremos que ser feliz é algo que a gente vai aprendendo com a vida. A grande maioria de nós não nasce com o chip da felicidade, mas podemos instalá-lo no decorrer da existência. E é isso o que distingue as pessoas que se fazem felizes daquelas que passam a vida toda reclamando da falta de felicidade. Vamos então sacudir esse infeliz que está morando conosco há tempos? O primeiro atributo, a boa autoestima, diz que pessoas felizes têm boa autoestima. Elas se sentem felizes com elas mesmas, se aceitam, gostam de si, não vivem se comparando a outras pessoas, não morrem de inveja, admiram-se, reconhecem seus potenciais sem se sentirem superiores a quem quer que seja. Elas reconhecem que têm pontos fracos, mas não se infernizam por isso, pois acreditam que, como são boas, as suas imperfeições são traços humanos que pouco a pouco vão sendo superados, exatamente porque se amam e dessa maneira desejam o melhor para si. O segundo atributo, que é o senso de controle. Esteja no controle das coisas. Lembre-se sempre de que o nosso destino é moldado pela lei de ação e reação. Então, procure assumir o controle da sua vida, gerando atitudes positivas que voltarão a você sempre. Se você não estiver no comando da sua vida, alguém provavelmente fará isso por você. E tal situação quase sempre é causa de infelicidade, pois a única pessoa que pode fazê-lo feliz é aquela que você enxerga quando se olha no espelho.
E quando algo desagradável ocorrer, quando algum problema surgir, continue no controle da situação. Não fique reclamando ou se queixando da vida, que, aliás, essas são atitudes características dos infelizes. Não fique procurando culpados e responda a essa pergunta básica: o que é que eu farei com isso que me aconteceu? O terceiro atributo é o otimismo. Pessoas felizes são otimistas. Acredite que tudo em sua vida começa na mente, no pensamento. Quando você pensa determinada coisa, você tem as sensações que o pensamento gerou e provavelmente será levado a materializar o que passou em sua mente. Os infelizes costumam fixar o pensamento em como as coisas poderiam ter sido, e desse pensamento surgem sensações desagradáveis, como a tristeza, a amargura, o fracasso e revolta, que deixam qualquer pessoa afundada no lodo da infelicidade. Já as pessoas otimistas pensam em como as coisas podem vir a ser. E isso é otimismo, pura injeção de felicidade. E o quarto atributo é a sociabilidade. Pessoas felizes são sociáveis, são expansivas, cooperativas, comunicativas, são empenhadas em relacionarem bem com as pessoas. Nesse aspecto, as pessoas infelizes, via de regra, são de difícil trato, são geniosas, competitivas, levam tudo para o lado pessoal, mostram uma tendência ao isolamento social. Suas relações geralmente se restringem ao âmbito da família. Uma boa sociabilidade é condição primordial para a felicidade, pelo simples fato de que ninguém vive sozinho e ninguém é autossuficiente. Como não vivemos isolados numa ilha, a toda hora e a todo instante estamos interagindo com as pessoas, fazendo trocas, doando e recebendo. E no mais das vezes, recebendo na mesma medida em que doamos. Por isso é que gentileza gera gentileza, cooperação atrai cooperação, sorriso desperta simpatia e assim por diante. É por esta razão que Jesus estabelece a regra de ouro para qualquer relacionamento feliz. Faça ao seu próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. No entanto, em grande parte das vezes, fazemos aos outros o que jamais admitiríamos que fizessem a nós. Por essa razão, a maior fonte da infelicidade são os relacionamentos conflituosos, marcados pelo egoísmo, pela violência e pela indiferença à felicidade do outro, de onde resulta o comportamento da nossa própria felicidade. Bem, acabamos de rapidamente identificar o que nos faz felizes e o que nos afasta da felicidade. Então, que rumo vamos tomar agora? Continuar do jeito que estamos? Achar que tudo isso é muito difícil? Que dá muito trabalho? Na verdade, o que dá muito trabalho é continuar sendo infeliz. O que nos faz sofrer é a falta de amor próprio. O que nos torna vítimas é não colocarmos a vida em nossas mãos e
o que mata a nossa felicidade é acharmos que os outros são os infernos. Vamos anunciar o material utilizado no programa de hoje, que foram os livros Feliz, de José Carlos de Luca, Recados do Meu Coração, de José Carlos de Luca e Bezerra de Menezes, As Leis Morais, de Vanderlei de Oliveira, João de Angola, e Rodolfo Caligari. Os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, 7 Minutos com Emanuel, CD Sérgio Santos e Nando Cordel. E os horários das atividades do Grupo Espírita Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. Participe das palestras públicas que acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas, e a evangelização infantil ocorre durante as palestras de segundas e quartas-feiras, às 20 horas. Vamos chegando ao final de mais um programa, Conhecendo o Espiritismo. Sempre lemos algumas mensagens, como aquela mensagem de esperança de Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E aquela frase de Chico Xavier, que faz parte do livro Feliz, de José Carlos de Luca: aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Tá aí mais uma mensagem de esperança para a gente seguir nosso caminho, a nossa jornada. Desejamos a você então um ótimo finalzinho de domingo, uma ótima semana. Agradecemos também a Jesus, a nosso mestre, pela oportunidade de passarmos aqui uma hora de programa. Convidamos você a estarmos juntos no próximo domingo, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo, pelos nossos irmãos do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, aos quais deixamos o nosso abraço fraterno a todos eles. Temos todos então uma ótima semana e vamos encerrar com a música Em Busca de Paz, de Sérgio Santos. Saber, ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar.
paz. Estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar.